7 alimentos para você que possui diagnóstico de diabetes começar a incluir aí no seu almoço e, consequentemente, controlar melhor a sua glicose, reduzir a sua glicada e ganhar cada vez mais saúde. Um vídeo muito importante, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E o alimento de número 7 são os peixes em geral, peixe de água doce quanto peixe de água salgada. Tilápia, cação, salmão são muito bem-vindos para quem possui diagnóstico de diabetes, pois são fontes de proteínas, possuem boas fontes de gordura, além de possuir ômega 3 e é muito bem-vindo para a saúde cardiovascular o ômega 3. Se você ainda não tem o hábito de comer peixe e você tem acesso mais facilmente, às vezes na sua região você consegue comprar mais barato, comece a adicionar à sua rotina a partir de agora, principalmente na refeição do almoço. O peixe assado, o peixe grelhado, você também pode fazer uma moqueca no seu final de semana. É claro que se você fizer a moqueca, o ideal é que você evite consumir o arroz branco e também o pirão, pois leva farinha. Mas você pode fazer a sua moqueca com um pouquinho de pimentão, um pouquinho de tomate, um pouquinho de cebola. Fica uma delícia e é uma oportunidade de variar a sua refeição do almoço. Muitos diabéticos acabam tendo a falsa sensação, a falsa impressão de que não pode comer nada, e nesse vídeo você vai receber excelentes dicas para o seu almoço e assim melhorar a sua refeição do almoço e consequentemente ganhar maior variedade alimentar. E os peixes são uma opção bem interessante para o diabético e você deve começar a incluir a partir de agora, tá ok? E o alimento de número 6 é a batata doce. Mas Edu, batata doce é uma fonte de carboidrato, o diabético pode comer de forma liberada? Não é bem assim, mas a batata doce pode ser uma opção para poder preencher como fonte de carboidrato aí na sua refeição do almoço. É claro que você não deve exagerar, então se você for comer batata doce, não consuma mais que 80 a 100 gramas de batata doce ou assada ou cozida e nunca coma a batata doce frita por imersão em óleo. A partir do momento que você cozinha, você assa, você acaba tendo uma excelente alternativa aí para poder compor a sua refeição do almoço de uma forma mais inteligente e mais leve, sem contar que a batata doce possui um índice glicêmico moderado, ou seja, se você montar um prato inteligente, como eu vou explicar ao longo aqui desse vídeo, você consegue comer a batata doce sem maiores problemas e que não vai causar o aumento da sua glicemia. Outro ponto importante é, o ideal é que você faça o teste aí. Se você comer 80, 100 gramas de batata doce e a glicose subir muito, é sinal de que você precisa fazer alguns ajustes. E a partir daí você vai ajustando de acordo com a sua necessidade e com a sua realidade também. E a batata doce pode ser uma opção inteligente aí na sua refeição. Outro ponto importante é, não adianta nada você incluir batata doce e comer arroz branco junto. Se você fizer essa combinação, a sua glicose vai acabar subindo e não é interessante para quem possui diabetes. Se você for comer a batata doce, coma somente ela, aí você não terá maiores problemas, tá ok? E a quinta opção que o diabético pode incluir na refeição do almoço são as carnes de boi. Patinho moído, patinho em bife, acém, músculo, colchão mole, colchão duro, picanha, contrafilé, maminha, fraldinha, são todas opções que são bem-vindas para quem possui diagnóstico de diabetes. O grande segredo é como está a sua necessidade em relação ao seu peso corporal. Se você é um diabético que está com excesso de peso, não adianta nada você exagerar e comer muita carne gordurosa, como por exemplo um contrafilé com 2 dedos de gordura. Aí você vai acabar
prejudicando o seu processo de emagrecimento, vai ganhar peso corporal e isso não é interessante para quem possui diagnóstico de diabetes. Mas se você já conseguir alcançar um bom peso corporal, faz uma alimentação equilibrada, inteligente, adicionar, por exemplo, um bife de contrafilé com maior quantidade de gordura não vai te trazer malefícios. Você deve aprimorar de acordo com a sua necessidade, com o seu objetivo, principalmente em relação ao seu peso corporal e a partir daí conduzir a sua alimentação através das escolhas mais inteligentes, principalmente em relação à carne. Mas você pode comer a carne de boi sem maiores problemas, não vai causar aumento da sua glicemia, não vai desequilibrar o seu perfil lipídico, ou seja, aumentar o colesterol ruim e assim por diante. Porém, se você observar que precisa perder peso corporal, aí você deve optar por opções que possui menores quantidades de carboidrato, como por exemplo o patinho. Aí você escolhe de acordo com a sua necessidade e a partir daí você vai conduzindo as escolhas para fazer o seu almoço, tá ok? Já a quarta opção para o diabético incluir aí no seu almoço são as folhas verdes em geral. Rúcula, agrião, taioba, couve, repolho, mostarda, são todas opções que são bem-vindas para quem possui diagnóstico de diabetes. E a partir do momento que você inclui essas folhas verdes que são ricas em vitaminas e também em fibras, você consegue compor o seu prato de uma maneira mais inteligente e mais acertada. Fontes de fibras são imprescindíveis para quem possui diagnóstico de diabetes para poder facilitar a digestão, para também te dar maior saciedade e você não ter que comer toda hora, pois está com fome. E aí, a partir desse momento que você inclui as folhas verdes, você pode temperar um pouquinho de limão espremido, você pode incluir um pouquinho de azeite, um pouquinho de pimenta, e aí você acaba criando um maior desejo em relação a comer esses alimentos com maior sabor. O grande segredo é esse, dar maior desejo para a sua alimentação a partir de temperos, a partir de escolhas inteligentes para poder promover a sua adesão à alimentação mais equilibrada e mais inteligente. Não adianta nada você não comer fibras, não comer proteínas, exagerar nos carboidratos e querer controlar o seu diagnóstico de diabetes. Ao médio e longo prazo, a sua glicose só vai continuar subindo e as chances de desenvolver complicações a médio e longo prazo acabam aumentando cada vez mais. Já aproveita, comenta aqui embaixo como que você está conduzindo a sua refeição do almoço. Se já está conseguindo controlar bem o que você come, se você ainda está se sentindo muito perdido, e aí a gente vai conversando a respeito. Então as folhas verdes são bem-vindas, não deixe de incluir aí na sua rotina, e a partir daí você inclui o alface, você inclui o almeirão, você pode incluir também a mostarda, a taioba, você pode incluir um repolho refogado com um pouquinho de alho, fica uma delícia e assim você vai dando maior volume alimentar para as suas refeições, principalmente do almoço, tá ok? E o alimento de número 3 que o diabético deve incluir a sua refeição do almoço são as carnes de frango. Coxa, sobrecoxa, pé, você pode incluir o peito de frango, a asa, são todas bem-vindas para quem possui diagnóstico de diabetes. Porém, você deve ficar atento à quantidade de gordura. Não adianta nada você, com excesso de peso, acabar exagerando naquele peito de frango com aquela gordura. Se você precisa perder peso, você deve limitar a quantidade de gordura, assim como a quantidade de carboidrato. Mas nada te impede de comer, por exemplo, o peito de frango grelhado ou um peito de frango assado. Um grande segredo também é: evite consumir esses alimentos quando são fritos por imersão na gordura. Não adianta nada você comer um frango empanado frito na gordura, pois infelizmente você não vai agregar nada para a sua saúde, principalmente o seu tratamento, mas você pode incluir o peito de frango, a coxa, a sobrecoxa assada na sua refeição do almoço. É um alimento mais barato, que tem um alto valor nutricional, tem boas fontes de proteínas e agrega muito para a alimentação do diabético. Então, se você
quer adicionar mais sabor aí na sua refeição do almoço, faça aquela coxa, aquela sobrecoxa assada e fica uma delícia, adicione um pouquinho de cebola e aí você já tem uma excelente fonte de proteínas para a sua refeição do almoço, tá ok? Já o alimento de número 2 é o feijão. O diabético pode sim incluir o feijão à sua rotina desde que evite excessos. Não adianta nada você comer 100 gramas de batata doce, mais 100 gramas de feijão, aí a sua glicose vai subir, pois o feijão também possui fontes de carboidratos. Mas nada impede que você coma 50, 60, 70 gramas de feijão aí na sua refeição do almoço, junto de uma fonte de proteínas, junto de legumes, verduras, folhas verdes, e a partir daí você acaba montando o seu prato de um volume maior, que vai te dar saciedade, que vai ajudar você a controlar a sua glicose e a médio e longo prazo reduzir a sua hemoglobina glicada. E é assim que você acaba conduzindo a sua alimentação de uma forma leve, inteligente e que vai te dar muito sabor cada vez mais. E o feijão pode ser sim bem-vindo para quem tem diabetes, ele possui vitaminas, minerais, possui fibras também, e aí você inclui de forma controlada, sem excessos, aí por volta de 50 até 80 gramas de feijão. Inclusive, se você quer aprender a pesar as suas refeições, não deixe de comprar uma balança digital, pois a balança digital acaba ajudando demais o diabético a evitar excessos, a saber realmente qual a quantidade que ele está comendo. Se você quer comprar uma balança digital, eu vou deixar o link na descrição. Se você comprar através desse link, você ajuda o meu trabalho aqui no canal e assim a gente consegue ajudar cada vez mais diabéticos a melhorar a saúde e ganhar cada vez mais qualidade de vida. E o feijão é muito bem-vindo para quem tem diabetes, desde que saiba incluir de forma inteligente, tá ok? E o alimento de número 1 são os legumes e verduras, chuchu, abobrinha, palmito, o tomate, que é uma fruta, mas a gente consome como se fosse uma verdura numa salada, cebola, você pode incluir também a cenoura, a beterraba, e a partir daí você acaba montando um prato muito mais equilibrado, inteligente e com maior volume. Não é porque a cenoura e a beterraba possuem alguma quantidade de carboidrato que você não deve comer. É claro que você não evitar excessos, mas se você comer, por exemplo, 20 gramas de cenoura ralada, mais 20 gramas de beterraba ralada, não vai dar nenhum problema de aumentar a sua glicemia. Se você fizer os testes aí, você verifica que a sua glicemia tende a ficar mais bem controlada. E legumes e verduras são muito bem-vindos para quem tem diabetes. O quiabo, você pode incluir também, pode fazer um frango com um pouquinho de quiabo, fica uma delícia, e assim você vai montando seus pratos de uma forma mais interessante. Você recebeu aqui várias dicas de alimentos para incluir a sua rotina. A partir desses alimentos que eu tenho certeza que está anotando aí no caderno, você acaba montando várias opções, ou seja, você tem uma maior variedade de refeições para fazer ao longo da sua semana. Tira de uma vez por todas da sua cabeça que o diabético não pode comer nada, que ele só vai comer mato e beber água, e a partir daí você vai fazendo combinações. Em um dia, come o frango com o quiabo, no outro dia faz uma muqueca, no outro dia come um pouquinho de patinho moído com um pouquinho de batata doce, adiciona algum legume, alguma verdura, e assim você vai fazendo combinações que são interessantes para quem possui diagnóstico de diabetes. Não se prenda ao fato de que o diabético não pode comer nada. O que o diabético não deve fazer é exagerar nas quantidades. Ele precisa realmente diminuir carboidratos, parar de fazer combinações de carboidratos, ou seja, arroz branco com batata frita ou arroz com farofa e mandioca frita, pois são combinações que possuem carboidratos e que vai descontrolar a glicemia, mas o diabético pode incluir de forma acertada, inteligente e montar várias refeições ao longo do seu dia, tá ok? Eu quero que você comente aqui agora, pois se você comentar, eu vou saber que você está assistindo o vídeo até o final, sobre como está a sua refeição do almoço atualmente. Você consegue controlar bem o que come, consegue
escolher bem as suas refeições, ou você ainda está meio perdido em relação ao que escolher, e se você conseguiu receber um direcionamento legal aqui nesse vídeo. Tá ok? E essas foram as 7 opções de alimentos que o diabético pode incluir à sua rotina de forma inteligente, de forma acertada, de forma leve e que vai te fornecer um direcionamento alimentar melhor e cada vez mais acertado e, consequentemente, vai te ajudar a controlar melhor a sua glicose, reduzir a sua hemoglobina glicada, ganhar mais saúde, diminuir peso corporal, ganhar mais qualidade de vida, mais autoestima, você tende a ficar menos ansioso, tende a ficar mais satisfeito com você e, consequentemente, a médio e longo prazo, diminui as quantidades, a necessidade em ter que utilizar medicamentos e só tende a ganhar cada vez mais saúde, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no YouTube e assim o canal continua crescendo, eu continuo jogando informações para cada vez mais pessoas e assim todo mundo sai ganhando, tá ok? E afinal, para você não custa nada compartilhar com seu amigo lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois assim o canal continua sempre evoluindo. Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, pois dessa forma você continua aprendendo a evoluir o seu tratamento, a ganhar mais saúde, mais qualidade de vida e viver livre de complicações, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.